Chico Xavier, quando ele iniciou a atividade dele espírita e tiveram a ideia de fundar um centro espírita, ele praticamente ficou sozinho, porque aqueles que seriam os colaboradores iniciais, todos eles incentivaram a criação, mas no dia, na véspera de começar a atividade mesmo, cada um alegou algum problema. E Chico Xavier se viu compelido a tocar uma obra sozinho. Depois, logicamente, o passar do tempo foi agregando pessoas, até que hoje a gente conhece a história maravilhosa de Chico Xavier e das organizações que ele fundou, várias organizações. Embora ele não tenha dirigido várias, mas ele foi a pedra angular da criação de vários centros espíritas espalhados no Brasil inteiro. Nas primeiras palestras dele, ele sentiu uma certa dificuldade, porque ele chegava, às vezes tinha uma, duas pessoas, e às vezes ele estava sem ninguém. E desanimado, muitas vezes ele teve a vontade de recuar, de desistir do trabalho dele. E aí Emmanuel, logicamente um mentor, um amigo dele, apareceu e falou: vamos continuar o trabalho, vamos continuar com a sua palestra. Mas aí Chico alegou: mas o salão está vazio. Para quem? Né? Aí o Emmanuel permitiu que ele tivesse a visão espiritual naquele momento e visse quantos espíritos ali estavam participando e assistindo da palestra. Logicamente, esse ato dele começar a fazer palestra para os espíritos chamou a atenção, porque as pessoas passavam na rua, olhavam para a janela, estava lá o Chico gesticulando. Com quem? Com ninguém. E aí as pessoas começaram a frequentar o centro para ver o maluco que estava lá falando sozinho. E daqui a pouco ele já não estava sozinho, e daqui a pouco a obra dele cresceu consideravelmente. Então, quando a gente se vê numa contingência dessa, de ter um salão vazio, principalmente agora em função da pandemia, a gente pensa até duas vezes em realizar ou não qualquer tipo de palestra. Mas lembramos da experiência de Chico Xavier e de tantas outras experiências de espíritas notáveis que, apesar das dificuldades, não desistiram. Então nós nos sentimos na obrigação de pelo menos tentar atender os poucos encarnados que aqui vêm. Já tive palestra na semana passada para uma pessoa, foi maravilhoso, troquei ideia, conversei um pouco, falei um pouco também do que eu sabia, lembrando que muitas vezes o nosso foco não é os encarnados, mas sim os desencarnados. Se nós estamos aqui na Terra e passamos por provação, tem que ter uma explicação, tem que ter uma causa, considerando que Deus é justo, Deus é misericordioso, que Deus não dá nenhum peso a mais do que a nossa capacidade de carregar, que não nos dá um castigo sem que não venhamos a merecer. Se nós estamos sofrendo, existe uma causa. A primeira causa que me salta à vista é a nossa própria educação. Assim como a criança tem que passar por dificuldades para aprender a ler, para aprender a respeitar, trabalhar, enfim, para fazer todas as coisas, isso faz parte do aprendizado dela. Também para nós vamos passar por dificuldades, momentos que a gente quer desistir porque acha que não tem a capacidade. Mas fazendo a comparação de novo com a criança, se a criança que não sabe ler, ela compreender que não é impossível, mas sim difícil, e com o tempo, com a repetição, com a experiência, se torna cada vez mais fácil, e um dia ela desperta e sabe ler, entende aquelas palavras, nós somos como essa criança. Muitas vezes nos rebelamos diante das circunstâncias. Muitas vezes a gente considera que nós não somos capazes, queremos desistir. Só que a vida não nos dá escolha. Assim como a criança é compelida todos os dias pelos pais, quer ela queira, quer não queira, aprendendo ou não aprendendo, vai para a escola. A vida é a mesma coisa. Nós somos compelidos a passar por lições, por testes. E à medida que o tempo vai passando, vamos nos aperfeiçoando. Chega um ponto que a gente olha para trás e acha até muito fácil as dificuldades, muito fácil aquelas lições que a gente já aprendeu. E olha para um vizinho, para um amigo, para uma pessoa conhecida, que ainda enfrenta as mesmas dificuldades que nós vencemos, e vemos o tanto de intolerância, de desrespeito, de preguiça, de malícia, de meios para fugir das obrigações. E a gente sabe que não adianta nada disso, que nós podemos reclamar, podemos ter preguiça, fazer corpo mole, mas a vida nos impulsiona, porque é lei de Deus.
para as provas, expiações, para as lições diárias. Então sempre estamos aprendendo, mesmo quando não queremos. Sofre mais a criança rebelde, que quanto mais rebelde ela é, mais dura é a prova, porque a inércia dela, a falta de vontade de aprender a lição, faz com que ela repita de ano, receba uma punição na escola, receba uma punição dos pais. Fazendo a mesma comparação na nossa vida. Aqueles espíritos mais rebeldes, aqueles espíritos que insistem no erro, na preguiça, sofrem muito mais do que todos os outros.